Olá, sejam todos muito bem-vindos ao 6º episódio do podcast da Natureza à Mesa. O podcast que conecta o campo à sua mesa, e hoje a gente discute aqui uma alimentação saudável, segura e cheia de sabor. Eu sou o Luiz Haas e aqui comigo meu amigo Jean Paolo. Obrigado, Tudo bem, Luiz? Jean? Tudo bem? Mais uma vez, seguindo aqui na nossa jornada, eu sou o Jean, apaixonado por histórias, por alimentação saudável e tentando dividir um pouco dessas nossas experiências, das experiências de quem está lá na produção até chegar no campo. Então, todos sejam muito bem-vindos aqui. Exatamente. Hoje parece que a gente fica repetitivo de falar que vai ter um bate-papo interessante, mas hoje teremos um bate-papo muito interessante. A gente vai discutir aqui sobre o mercado de frutas, principalmente, com duas pessoas empreendedoras desse setor e que ajudaram a desenvolver esse setor no Brasil e que continuam ajudando a desenvolver esse setor no Brasil, né, Jean? São pessoas corajosas, pessoas empreendedoras, como você falou, e que têm uma história de praticamente aí anos de mudança da referência do mercado no Brasil, de algumas categorias. Então, realmente é uma história importante e curiosa. Exatamente. Bom, então gostaria, como todos os nossos episódios, de agradecer a GS1 Brasil, a Associação Brasileira de Automação, responsável pelo padrão de código de barras, pela referência de identificação dos produtos para que tenha uma identidade desde lá da origem até chegar à mesa do consumidor, passando por todos os elos da cadeia de abastecimento. Então, é um apoio importante para que a gente possa levar essas histórias ao longo deste processo com um padrão e permitindo a gente aqui realizar esse nosso trabalho. Quem tiver mais interesse, quem tiver um pouco de curiosidade e vale a pena ir atrás, nós vamos disponibilizar um QR Code com o site para que possa acessar o site da GS1 e buscar ali uma agenda, uma visita ou um contato direto com a associação. E nesse episódio a gente vai contar com mais um apoiador, não é isso, Jean? Então, nesse episódio nós temos aqui a Rijkswan. Rijkswan é uma empresa holandesa que desenvolve tecnologias de sementes na área de semente, passando por legumes e verduras. Importante aqui a gente reforçar um ponto de muita referência. A Rijkswan traz tecnologias pensando lá na produção, mas olhando na outra ponta para o varejo, ou seja, como que é possível conectar um produto com uma tecnologia em sabor, em shelf life, em características que chegam até a ponta e que atendem a um mercado e a um varejo que tem as suas exigências. É interessante, né, falar, Jean, que além disso, ela tem investimento, ela tem um centro de inovação que fica fora do Brasil e ela leva varejos do Brasil inteiro para esse centro de inovação com o intuito de desenvolver produtos que sejam mais adequados ao consumidor, aproximando não só a semente, mas o produtor e o varejo no mesmo momento. E eu acho que esse ponto que você está trazendo também, Luiz, assim, muitas vezes eu ouço as perguntas assim, mas por que uma empresa de tecnologia de semente tem interesse em olhar a ponta, olhar o varejo do outro lado? Então, justamente porque, assim, como que a gente consegue, dentro dessa tecnologia, fazer com que ela chegue de fato na mão do consumidor, com todos esses benefícios que são pensados e são desenvolvidos? Exatamente. E se você também quiser saber mais sobre a Rijkswan, aqui na tela está aparecendo o QR Code, é só você acessar, você vai no site e você vai ter mais informações. Para você que está começando a assistir esse episódio com a gente, não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, acionar o sininho para que você seja avisado toda vez que um episódio novo sair. E dessa maneira também você ajuda a levar esse episódio para mais pessoas. Estamos disponíveis também no Applecast e no Spotify. Eu vi uma palavra outro dia interessante, que são os agregadores aí de podcast, então eu achei interessante essa palavra. Então tá nas mídias aí para o pessoal conseguir acessar e ouvir um pouco dessas histórias. Exatamente. Mas como a gente falou bastante no início, Jean, você podia começar fazendo uma leve apresentação então dos nossos convidados de hoje. Então eu estou aqui com o Daniel e o seu Arnaldo. Eu tenho assim, eu já falei para o seu Arnaldo isso, eu tenho uma memória com ele. Ele não vai se lembrar, mas eu fui lá atrás no Carrefour visitá-lo e fui recebido tremendo por esse homem, que já era uma referência dentro do desenvolvimento, da construção de frutas, de verduras, de conceitos naquele momento. Nós estávamos falando ali, eu estava fazendo mestrado naquela época,
E eu fui atrás de informação de garantia de origem, que era isso que o senhor estava fazendo naquele momento. Então sejam bem-vindos, é um prazer tê-los aqui. Obrigado, Jean. Obrigado, Luiz. Prazer é nosso. Obrigado, Jean. É uma honra estar aqui. Obrigado, Luiz. Uma grande satisfação. O senhor é modesto, né? Falar que a honra é nossa, não do exatamente. senhor. A gente sempre começa esse episódio, né? A gente vai ratificar isso em todos eles. Assim, é muito importante trazer a conhecimento da maior parte das pessoas a história de quem produz e a história das empresas. E eu tenho certeza que aqui sairão histórias muito ricas. Senhor Arnaldo, conta um pouco pra gente, então, da sua história dentro desse setor, como é que o senhor entrou, como é que o senhor se desenvolveu, da empresa hoje que é a Quará, depois você, Daniel. Acho que a gente começa conhecendo essa história, valorizando a história das pessoas, é a melhor maneira de iniciar nosso bate-papo aqui. Obrigado vocês. Então, eu sou cidadão da Olambra, nasci na Olambra, perto de Campinas, e desde o início trabalhei com fruticultura. Me formei em Jabuticabal. Semana passada recebemos o título de 50 anos formado. É um jovem. Me assustei um pouco. É um jovem. E sempre gostei muito de inovar. E no mercado eu tive a oportunidade que eu sempre procuro me agarrar nas boas. Trabalhei um período no grupo Bosano Simonson, já desenvolvendo fruticultura, que era citricultura na época. E em seguida eu tive a oportunidade de trabalhar no grupo da SICA, que tinha as suas áreas próprias de produção para abastecer parte da necessidade da indústria. E, por fim, fui convidado a trabalhar no grupo Carrefour, onde eu passei meu maior tempo de trabalho, vamos dizer, da minha carreira. E lá realmente tive oportunidades excepcionais, pelo fato de ser um grupo internacional e trabalhando direto com o consumidor, que na verdade dizem que, e são, não só dizem, são o nosso chefe do dia a dia. Exatamente. Os consumidores finais. E tive muitas oportunidades. O Carrefour deixou a gente inovar bastante. O Jean bem lembrou aí, a gente ajudou a implantar o Garantia de Origem, que era um tipo de uma certificação interna do Grupo Carrefour, Sim. que fez com que ampliasse o contato meu com os bons produtores, porque só mesmo os que queriam crescer ou inovar é que aceitam uma certificadora. E aí eu tive contato no Brasil todo e na América do Sul, depois também em outros países, de buscar produtores excepcionais de qualidade para serem certificados. E tem uma coisa que vocês falaram agora há pouco sobre o consumidor final, o Raix One, que está preocupado. Realmente, eu acho que esse caminho deve ser assim. Sim. E na época do Garantia de Origem, eu criei um programinha que chamava-se Portas Abertas Carrefour. Então a gente organizava em cada loja, convidava lá seus 200, 300 consumidores, clientes cativos, para um chá da tarde, um café da manhã. E eu e meus bons produtores do lado, me apoiando, faríamos uma apresentação do Garantia de Origem e dos seus produtos, o tão carinhosamente eram produzidos pelos bons produtores. E aí você interagia, tinha sessão de perguntas dos consumidores. E é muito interessante você observar e anotar as perguntas que eram feitas, porque eram realmente... a gente saía de cada café no chá da tarde, saía com uma nova demanda. Falava, eu estou vendo que no Globo Repórter de sexta-feira à noite falaram mal do tomate. E a gente come tomate, consumidor perguntando. Que dia que o Carrefour vai apresentar um tomate que não tem resíduo? Então a gente saía de lá correndo com os agrônomos, com a equipe, para buscar produtores que pudessem garantir o que estava causando indagação pelos consumidores, né? Então foi um aprendizado excepcional da minha vida. Carrego isso até hoje e tento implantar. No final, agora, resolvemos fazer, não tarde, mas sim com a idade mais avançada, criar a nossa própria empresa.
Coará Frutas hoje tem, a Coará Participações, Coará Empresa hoje tem 4 anos. E o Daniel, que estava em um outro caminho, veio, como agrônomo formado, veio até mim e a gente iniciou a empresa Coará em Petrolina. E temos a área de produção, temos a área de comercialização. E aí, Daniel, com todo o vigor pela idade, conhecimento e aprendizado, tomou a frente, hoje é o CEO, ele vai se apresentar, e deixou para mim uma coisa que eu mais gosto, que é inovar. Então, estamos inovando dentro do setor de fruticultura, para vocês ouvirem depois. Boa, muito bom, muito bom. Com você, Daniel. Muito bom. O CEO, né? De novo, prazer estar aqui com vocês. Então, como meu pai comentou, né, o Arnaldo, a gente criou a Coará Frutas. Coará Frutas nasceu em 2021, uma empresa nova, e começamos com força total. É uma empresa familiar, né? O Arnaldo tem mais uma filha e minha irmã que também faz parte aí dos negócios. E eles estão, e tanto meu pai quanto minha irmã nos apoiam bastante na questão de inovação, de novos projetos, e o dia a dia fica mais comigo, né? Então, toda a parte operacional, eu que estou tocando lá desde 2021. Mas o interessante, fazendo o gancho aí com o que meu pai comentou, eu acho que esse know-how e toda essa história aí que foi criada nesse relacionamento com o produtor, o pensamento de rastreabilidade, o pensamento de como atender melhor o consumidor em termos de sabor, inovação e etc., eu acho que trouxe uma bagagem muito grande e fez a gente avançar talvez em escalas mais rápidas até do que a gente imaginava nesse crescimento nos últimos anos da empresa. Então é o que a gente busca. Então, como meu pai comentou, a gente hoje está quase presente em toda a cadeia, né? Então, a gente está na produção, a gente também tem bastante parceiros produtores, no qual fazem parte do projeto Coará, que eles têm a genética, nos fornecem a fruta e a gente faz toda a parte de logística e comercialização desse processo. Mas a gente também está bastante envolvido na parte de logística. A gente criou um centro de distribuição, um CD lá em Petrolina, no qual a gente hoje preza bastante por a questão de pós-colheita, de qualidade, de entrar no frio, pensando no shelf life, entrar no frio mais rápido e fazer esse serviço para o nosso cliente final, né? Então, atender o cliente final da maneira que ele precisa, na velocidade que ele precisa, respeitando toda essa parte de rastreabilidade e cadeia de frio. Então, eu acho que essa história e todo o aprendizado, principalmente do meu pai, essa bagagem que ele trouxe aí, fez a gente fazer essa aceleração aí, ou fez a gente crescer de forma mais rápida esse projeto da Coará aí nos últimos 4 anos. Olha, vocês foram falando coisa, eu tenho uma série de perguntas, mas assim, você é agrônomo, então? Eu sou engenheiro agrônomo, formado na Exalc também, fiz carreira fora da fruticultura no início, e aí entrei na fruticultura em 2013. Mas você estava na indústria? Eu estava na indústria. Assim que eu recém-formei, eu fui para a Citrovita, suco de laranja, né? Na época, a empresa da Votorantim. Depois eu fui para a Raizen, trabalhar na parte de exportação de etanol. E aí recebi o convite de fazer parte do grupo JD com meu pai. Sim. E aí eu saí da Raizen e comecei a participar aí no projeto tanto de pecuária quanto de fruticultura. E aí estamos desde 2013 aí trabalhando juntos. Mas é uma indústria assim, né? Indústria de suco de laranja. Indústria de cana. De cana. Então, no fundo, tá tudo ligado no mesmo negócio, né? Tá tudo ligado. Só para não perder um ponto, o senhor estava falando sobre essa questão de ter tido a experiência de ir para a loja com o cliente, né? E esse é um gancho que acho que o varejo ainda precisa, usando o lado bom da palavra, explorar muito no sentido de levar conhecimento, né? O senhor falou, me lembrou de um tempo em que eu trabalhava, o senhor fez essa carreira muito grande no Carrefour e eu fiz muito grande no Pão de Açúcar, né? E uma época o Pão de Açúcar fez uma pesquisa, um focus group com clientes para ter opinião, entender sobre a FLV e tudo mais. E eu lembro que num dos focus group que a gente estava acompanhando, o cliente falou, maçã, por exemplo. Essa maçã de vocês parece, assim, meio murcha, velha, nem parece que foi colhida semana passada. E aquela maçã estava na câmara 10 meses, né? Lá no fornecedor, guardadinha em atmosfera. Então, o cliente não tem muita noção, para não dizer nenhuma, né? De como o produto foi produzido, que ele pode ficar guardado na câmara, que tem produtos que nem existem no Brasil e que eles têm que ser importados de outros lugares. Então, eu ainda acho que tem um espaço aí de investimento do varejo para trazer conhecimento para o cliente muito grande. E quem em algum momento conseguir aplicar isso, vai sair muito na frente da sua concorrência, levando educação para os seus clientes finais. Eu digo, Luiz, que talvez
Dois caminhos aí. Um, inclusive, na atualidade, que vocês são do varejo de muitos anos, inclusive é os colaboradores do próprio supermercado, que hoje muitos não conhecem ou não sabem como é É verdade. cuidado e bem cuidado Sim. desde a semente no chão. A gente tem experiências muito boas na Coará, levando supervisores do setor, gerentes do setor para Petrolina, fazendo eles plantar um pé de uva e acompanhando e fazendo alguma operação durante um dia só para entender as dificuldades e as facilidades de como produzir, e tem dado um resultado fantástico de fidelidade. Aí você imagina o consumidor, uma Sim, vez isso aí. que você atender ele bem, explicando os detalhes, né, e dando oportunidade para ele conhecer mais de perto, mesmo sendo via uma palestra, você cria uma fidelidade que hoje talvez é um item muito importante pela quantidade de lojas que tem em cada bairro. Sim. Não, excelente esse ponto. E assim, às vezes a gente acha, enquanto empresa, que você vai reter um funcionário pagando um pouco mais a ele, e esse um pouco mais no salário hoje não faz tanta diferença. Mas quando você investe num funcionário, que você pega ele, um colaborador, um líder de loja, você põe no avião, leva a Petrolina, ele vai lá e ele vê aquilo para ele faz uma diferença muito, ele se sente muito valorizado, ele volta muito animado com isso e ele contagia os funcionários, os colaboradores da própria loja, contando como é que foi essa experiência e o conhecimento que ele ganhou. Então, é muito bem colocado, também faz muita diferença treinamento e investimento de capacitação do colaborador em loja. Eu acho que uma das nossas intenções de estar aqui é justamente ouvir vocês, e neste caso ter a coincidência de vocês dois terem estado do lado de lá da porteira, né? Dentro do varejo. E isso... Tomara que mais gente ouça isso, porque a gente está sentindo falta da ação do supermercado nesse sentido. Eu tenho uma dúvida, curiosidade mais do que dúvida. Por que Coará? O que significa Coará? Coará é um nome indígena. Ele foi um dos nomes aí que estavam sendo votados para ser o mascote da Copa do Mundo no Brasil. Aí meu pai escutou esse nome no Fantástico, na Globo. E achou o nome bem interessante e colocou e registrou esse nome. É um nome indígena que significa sol para todos. Olha só. Então é um nome que tem bastante relação no nosso modelo de negócio, no jeito que a gente pensa, na questão de parceria aí, desde os produtores até o cliente final. Muito bom. O senhor falou Rijkswan, né? Fico me aventurando nas traduções holandês aqui. Mas é interessante essa originação que vocês têm. Estou falando agora de jeito de fazer mesmo, ali da região de Olambra, de como vocês tratam, trabalham. E uma outra curiosidade que eu tenho, porque eu vejo isso acontecer ali com muita frequência. Trabalhar em família e desenvolver, inovar e construir coisas em família. Quais são as facilidades e as dificuldades disso? Porque a gente tem se deparado com a maioria das empresas são assim, familiares, né? Ou de família. Como que é isso no dia a dia de vocês? Não, assim, ao mesmo tempo que é muito prazeroso, né? De vez em quando também dá uma canseira, né? Mas eu acho que a gente já acostumou e hoje eu acho que é muito mais gostoso do que as dificuldades que tem, né? Sempre continua tendo no dia a dia e sempre vai ter. Mas eu acho que a gente soube, até esse momento aqui, a gente soube lidar com isso aí muito bem. E eu acho que o mais importante de sair de trabalhar em família é deixar muito claro, né, o papel de cada um, a relação de cada um nas atividades do dia a dia, as tomadas de decisão. E isso a minha irmã faz um papel fundamental para a gente também, que eu acho que é registrar tudo também, se possível, documentar. Sim. Né? Como que a gente está pensando um dia nessa sucessão no futuro, como que a gente vai fazer as tomadas de decisão hoje, para a gente tentar evitar algumas discussões que possam acontecer ali em algum dia a dia. Mas, de forma geral, eu acho que o ganho é muito maior, né? Acho que você está alinhado com o modo de pensar, você tem, a gente, né? Eu, e falando pela minha irmã aqui também, com certeza, a gente sempre teve o sonho de trabalhar com meu pai, né? Pelo profissional que ele foi. Então, isso para a gente, acho que é muito prazeroso. No final do dia, é muito mais prazeroso do que essa dor que de vez em quando a gente tem aí no dia a dia de discussões, né? Mas faz parte e as discussões eu acho que são normais. Eu acho que o principal é trazer clareza. Sim. Tem que trazer bastante clareza no papel e no processo, e aí eu acho que com isso
com isso a gente Coisa sobrevive bem. E o senhor Arnaldo? Não, eu acho que, como ele falou, é importante cada um estar bem claro qual é o seu papel Sim, dentro da sociedade. Isso serve não só da família, claro. mas para qualquer coisa, né? Então, às vezes acontece que você quer ultrapassar essa linha Uhum. imaginária de trabalho, mas eh, por, por desenho, ó, meio que desenhado assim, a coisa caminha bem. Eh, por exemplo, eu mesmo sou como sócio fundador, mas eu acho que eu já fiz uma boa caminhada no passado e hoje, vamos dizer, eu me sinto quase que de férias todo dia, cuidando só da inovação, que é a coisa que eu gosto. Sim. Então, você vai atrás de mercado, você estuda a tendência do mercado, você vai atrás de novas oportunidades, nova genética, é o que eu gosto muito. Então, meio que não dá nem tempo hoje Sim. de eu olhar para o lado de lá se está tudo bem, mas está indo tudo bem. Então, cada um ficando no seu alinhamento aí, eu acho que anda bem, né? E aí acho que tem tudo a ver também que com a satisfação que a gente tem, que eu acho que é um problema que a gente vê cada vez mais comum, é de ter sucessão. Sim, Então, você fazer tudo isso e não ter sucessão é uma coisa assim que eu acho que é um item desanimador no é futuro, quando verdade. você vai chegando mais no final da sua carreira, Sim, que não é o meu caso. sim, Então, hoje, dos 4 filhos, 2 estão bem interagindo, sim, comandando lá tudo. Então, é uma satisfação dobrada, porque além de você fazer o que você gosta, você tem a certeza que tudo que você está sendo feito vai ter continuidade sim. por um bom tempo, né? Então, é uma coisa que fica bem engrenado, assim, funciona bem. E eu acho que a gente estava falando mais cedo, né, hoje aqui, eu acho que o mercado também está pedindo por essa profissionalização, Sim, né? Então, sim. a profissionalização da empresa ajuda muito também nessa relação familiar do negócio. Então, a gente agora começou com um conselho profissional, então a gente está profissionalizando todo o nosso processo de tomada de decisão e eu acho que isso, independente do papel de cada um, nos ajuda, tanto na tomada de decisão, mas também nos ajuda a respeitar a decisão tomada em grupo ali da empresa. Então, eu acho que isso aí é fundamental. E eles são, né, apesar do dia a dia, eu estou mais no dia a dia da operação, tanto meu pai quanto minha irmã, eles estão lá no escritório junto, então a gente está trocando ideia todo dia. Então, essa relação, eu acho que ajuda muito na relação familiar também, na nossa relação familiar, essa relação do dia a dia nos suporta bastante também. Olha, eu fiquei E feliz. tem um combinado que, vamos dizer, na hora de lazer não se Não discute. se fala de trabalho. Porque aí senão ficaria meio maçante ou às Sim. vezes uma continuidade, né? Sim. E aí a minha esposa também, que é bastante determinada nesse aspecto, fala, não, deixamos as horas de lazer. A CEO da casa é ela, né? Chefe final. Não quer dizer Chefe que maior. respeitamos essa parte, né? Mas tem o combinado. Tem um consenso aí. No churrasco não pode falar de negócio. E que produtos a Quara hoje está produzindo ou comercializando? Luiz, hoje o carro-chefe nosso é uva, né? Então, uva de mesa, né? Principalmente uva sem semente, manga, limão siciliano e avocado. Então, a gente trabalhou com esses produtos aí nos últimos anos e agora a gente tem novos projetos que começa já, o primeiro projeto já começa esse ano, que é o projeto de morango e de mirtilo. E aí, daqui 2 anos, a gente tem um projeto também de cereja. Então, a gente está focando bastante, na Quara, a gente está focando bastante nos berries, a gente quer crescer nos berries, a gente entende que aí tem também um aumento de consumo e a gente entende que aí tem um potencial de trazer variedades novas, de sabores diferenciados que ainda não tem no Brasil. O mesmo caminho que a gente fez na uva. Sim. Então, na uva, a gente, né, principalmente o caminho trilhado aí pelo meu pai, mas a uva a gente entende que as variedades novas que fizeram a mudança de mercado, né? Vocês sabem melhor que eu, acho que o Luiz tem até mais dados que a gente, mas acho que há 2 anos atrás a uva talvez não estava no top 10, ou há 3 anos atrás ela não estava no top 10, e ela vem subindo, né? E já está no top 3, talvez até mais tempo, mas enfim, ela já está no top 3 aí recente, ou no top 5 de alguns supermercados. Então a gente vê que a questão de inovação, a questão de sabor e de frescor faz total diferença para o aumento de consumo, né? Então é o que a gente também vai buscar com essa cadeia logística que a gente montou e com a inovação de variedades novas que meu pai está trazendo,
a gente entende que a gente também quer trilhar esses caminhos nesses outros produtos, trazendo coisas diferentes para o consumidor e fazendo com que isso aumenta também o consumo para os nossos clientes, que são os varejos. Antes da gente falar desse futuro, que eu achei muito interessante os projetos, eu particularmente gosto muito de uva, né? Fui um dos que ajudou a fomentar a mudança da uva granel para o clumption no Brasil. Perfeito. E, assim, existem momentos na vida que você toma decisões que são boas, mas que não necessariamente elas são boas no futuro, né? E uma decisão que a gente tomou na época, que na época era boa, mas hoje eu já não enxergo tanto assim, e eu queria muito escutar o senhor sobre isso, porque no passado o varejo como um todo entrou uva vermelha sem semente, uva verde ou clara sem semente, uva preta sem semente. E era um balaio de coisa, até porque também era Crimson, Thompson, Festival, né? Mais o quê? Também não tinha mais nada, né? Hoje não. Hoje a gente tem uma série de variedades que tem características diferentes, tem sabor diferente, mais crocante, menos crocante, mais graúda, menos graúda. Mas eu percebo uma dificuldade do varejo em se adaptar a esse modelo novo e continuar tratando uva clara como uva clara, mas as uvas claras são diferentes, as vermelhas do mesmo jeito, né? A Vitória, por exemplo, uma uva que até pouco tempo ninguém dava muito valor com ela, miúda, né? E hoje a Vitória é um sucesso de venda, uma uva doce. Como é que o senhor vê essa evolução da uva desse período aí, vai falar de 10 anos, as variedades, e essa questão de trazer para o mercado de fato as variedades e sair um pouco desse mesmo balaio, desse genérico, porque o genérico não traz valor agregado para ninguém, né? Acho que, de novo, lá atrás isso era viável, hoje eu não acredito mais nesse modelo. A gente percebe que há uma mudança de consumo, acho que em diversos itens aí, vamos focar aqui na fruticultura ou na uva. Existe os clientes consumidores de uva, são pessoas que gostam de inovação, de uns anos para cá, talvez 10 ou 8 que você falou, e gostam, a gente percebe isso muito rápido quando a gente traz um produto, uma variedade nova para uma rede, como uma inovação, e faz um pouco de degustação com degustadoras, uma abordagem na loja. Você vê a venda, além de ter a degustação, a venda triplica, porque é uma coisa nova. Por exemplo, uma uva super crocante, de um tamanho que eles nunca viram, parece que é como se fosse brinquedo novo para criança. Eles querem, levam, experimentam, e o marketing tem ajudado muito, e as lojas têm dado espaço para a gente, para o produtor de uva, não só para a gente, de fazer isso. E a resposta é imediata. Então, deixa a gente animado, e a gente tem trazido variedades novas a cada 2 anos, 3 anos, pelas empresas de genética lá fora. A gente tem trazido uva com sabor de morango, uva com sabor de algodão doce, uva famosa com quente, e assim por diante. E o mercado é franco comprador. Uhum. É muito interessante essa mudança de hábito de consumo, querer ver coisa diferente na uva, especialmente, que a gente pode falar aqui com absoluta certeza. E cada vez mais também, talvez mais um percentual pequeno, que uva tem crescido o consumo no Brasil, e hoje isso talvez uma parte pequena pode responder, porque é um produto fácil de consumo. Sim. E hoje a gente vê uma dificuldade em casas com família pequena ou não, mas o casal trabalha e não tem muito que estar preparando o café da manhã em meia hora, 1 hora, tem que ser tudo rápido, tem que levar no lancheiro, no lanche da criança, ou tem que levar uma cumbuquinha para o escritório. Então, essas frutas como uva, e mesmo engatando depois nos berries, a gente vê que a tendência, se você olhar o ranking de consumo no mundo, de uns 8 anos, 10 anos para cá, como você falou, há uma mudança muito grande no ranking das frutas de maior consumo. Por exemplo, o mirtilo estava lá atrás, na fila. Não aparecia. Não aparecia, estava no 25, mostra até o 20 só.
Hoje, ele já está no mundo todo chegando no 7º lugar. Você imagina quem ele já não passou, né? Sim, Frutas mais É. antigas. sim. Sim. Mesmo fruta boa, tipo goiaba, pera, sei lá, pera, que é um volume maior que goiaba, ele passou correndo do lado e tomou as posições aí. Sim. Isso deve ser porque o pessoal quer coisa diferente e também quer coisa fácil. É. Sim, Se fosse, concordo. se fosse uma melancia, vamos dizer, dá muito trabalho. Concordo. Para quebrar, para levar para casa, né? Então é um negócio. E tem um apelo uniu. E tem um apelo também das características nutricionais, no caso do berry também, né? Que Aí isso também fala ajudou alto. muito, né? Ajudou bastante também. Eu acho que assim, daqui a pouco vamos falar de berry, porque também eu tenho uma Você tem uma paixão aposto. por isso, né? Não, eu gosto, exatamente. Eu gosto, Luiz, tem ele algumas tem uma- características tem uma aí olhando para o caidinha pra varejo. Exatamente. Então você percebe que o varejo já começa a olhar melhor para a questão do tipo da variedade da uva que está sendo comercializada, ao invés de tentar tratar tudo como uma coisa só, falando de cor. Com certeza, viu, Luiz? Mas tentando contribuir um pouco, né, Luiz? Eu acho que é um trabalho de todo mundo, né? Sim. Do produtor, do varejista, né? Cada um faz com uma equipe, mas no caso de degustação em loja, Ajuda muito. Ajuda muito. Você tentar falar com o consumidor final também, essa comunicação com o consumidor, com o geneticista apoiar nesse processo. Mas aí, voltando no tema que a gente falou, então, em 2022, a gente levou 50 supervisores de loja e líder de loja de um varejo importante aqui do Brasil, de FLV, para Petrolina, para lançar a Cotton Candy. Uhum. Então, por isso que eu falo que também tem um pouco do produtor, né? Então, eu acho que isso fez toda a diferença, porque ele olhava a Cotton Candy como uma uva clara sem semente. Sim. Depois que experimentava, falava, tem alguma coisa especial, né? Nessa uva, nesse cacho, nessa variedade, mas não se diferenciava tanto a embalagem, não sabia como comunicar muito bem de onde que veio aquele sabor, como que é feito aquela variedade e tudo mais. Então, após esse engajamento da cadeia como um todo, do geneticista apoiando, de nós levando eles no campo, explicando para o líder de loja, né, como que produz, por que tem aquele sabor, etc. O boom de venda foi sensacional. E aí começou, eu acho, né, não com essa ação específica, mas eu acho que, falando da Cotton Candy, aí começou a uva algodão doce a tomar bastante frente como algodão doce, aí começou a perceber pedidos do consumidor final por aquela uva específica, mesmo que ela era clara como a outra do lado, né? E aí você começou a trabalhar uma diferenciação do nome com o varejista também, então vamos trabalhar ela como algodão doce, e aí você começou a diferenciar, mas esse é o desafio, porque surgem muitas variedades novas todos os anos, e a gente tem que começar a diferenciar as claras das especiais, e cada clara com a sua característica. É um trabalho difícil, mas que eu acho que está sendo feito aí pela cadeia toda, sabe? Mas necessário, né? Necessário. Eu tenho um ponto de observação, quando você fala do geneticista, assim, a gente tem sempre que olhar para a questão também comercial. Perfeito. Né? E quando você fala algodão doce, você não precisa fazer, né, assim... Fala mais nada. Agora, quando você resolve vender uma uva chamada Arra 15, eu não sei se eu preciso de receita de médico para poder comprar. Perfeito. Então, eu acho que também tem um pouco de pensar assim, é comercial você vender um produto que chama Arra 30? Nada contra o produto em si, não é isso, mas assim... De que maneira... Não gera nenhum tipo de apelo, né? para você comprar. Comi uma uva boa, nossa, que hora que era? Arra 30. É remédio, sabe? É diferente você falar, não, olha, uma uva algodão doce, né? Uma outra que eu gosto muito, assim, por exemplo, de sucesso, que é a Pirlan Moscato, né, que veio para o mercado para dizer, dá para vender uva a R$120 o quilo, e o cliente paga. Sim. Mas ela é o Pilar Moscato, ela é moscatinho, né? Você cria uma comunicação fácil com o cliente. Agora, tem alguns nomes, assim, que é difícil de você criar um apelo, porque não ajuda, entendeu? Perfeito. Mas eu acho que eu vejo isso mudando, né, Luiz? Porque igual acho que você comentou, no começo, quem ditava a compra era muito mais o comprador, né? Do lado do varejo. Então, ele falava pra gente, ó, eu quero essa branca, eu quero que vá na etiqueta como branca sem semente, e eu quero a variedade Arra 15 porque ela me dá padrão, né? E ela tem um sabor dela, e ela me dá padrão, me dá constância, tem um ano inteiro.
E aí foi. Aí acho que agora está começando, tanto da parte do geneticista, né, nesse exemplo que eles estão muito interessados também em fazer essa mudança, né, e já estão começando a trabalhar com nomes diferentes, né, para trazer esse apelo que você falou, porque senão tem que explicar tudo, né? Exatamente. E nomes estrangeiros também, que não são tão Exatamente. fáceis para a gente, né? Então, eu acho que Exatamente. isso pelo menos na consciência deles, eu acho que já está muito claro, e eu acho que eles estão fazendo esse esforço, sabe? Eu acho que tá vindo coisas boas nesse sentido por aí, de mudança, né? Desse quesito, de trazer no nome o apelo que você vai talvez ter a experiência de consumo ali. O senhor Arnaldo falou sobre o apoio que o marketing dá e tem ajudado, né? Porque degustação são coisas assim, degustação, experiência com o consumidor, pontos que vocês foram trazendo, que se olhar na sua essência também não tem nenhuma grande ciência aí. É fazer o básico bem feito, né? Como sempre. Mas como que o marketing de vocês tem ajudado nisso? E aí eu queria agregar uma outra coisa que assim, a marca de vocês tem relevância nesse processo? Qual é a percepção de vocês? Eu acho que, primeiro, o marketing tem ajudado muito, né? Eu acho que é fundamental nesse processo. Mas ele com o consumidor e com varejo, com os dois? Eu acho que principalmente no início, igual eu falei, eu acho que tá indo por etapas e cada vez mais consumidor, mas acho que inicialmente com varejo. Tá. Eu acho que primeiro a gente teve que né, mostrar em conjunto com o varejo, né? A gente provar junto com o varejo que as variedades, de novo, com consumo, com sabores diferentes e etc., isso aí vai decolar. Só que tem que trabalhar elas de forma diferente, né? Seja no nome, seja numa embalagem ou seja na gôndola, na condição dela na gôndola. E eu acho que o segundo passo que a gente vem avançando bastante já nos últimos anos, eu acho que é assim, esse processo de promotoria, né? Então, de novo, a gente sabe que mão de obra é difícil para todo mundo, inclusive para a gente na produção, claro, mas para o varejo também, né? Então, eu acho que a gente tem que apoiar, né? A gente como produtor que está nessa cadeia de produção, comercialização, de novo, é serviço, tem que garantir que vai chegar para o consumidor final lá da melhor forma possível, né? Para ele ter a melhor experiência possível. Então, a gente está ajudando muito nessa questão de promotoria, sabe? Uhum. Então, de degustação, de promotoria, e daí sim o contato com o consumidor começa, porque daí ele dá o feedback para você, sim, seja via mídia social, aí você começa a explicar para ele, aí você começa a ver vídeos, né, por exemplo, do algodão doce, vídeos aí circulando, falando, pô, experimentei um ovo com sabor algodão doce, nunca imaginei que ia ter, né? Então esse é o papel que eu acho que o marketing vem caminhando para o sentido de consumidor, e a gente está cada vez mais próximo, mas ainda acho que tem muito caminho aí para ser feito, sabe? Mas você vê um reconhecimento da marca de vocês já no mercado? Hoje, aí de novo, falando sobre marca ainda, principalmente no FLV, eu vejo um reconhecimento muito grande do comprador, do varejista, e vejo sim, pouco a pouco, um conhecimento do consumidor. Crescente, mas ainda eu acho que longe no sentido de falar, o consumidor reconhece sua marca, e eu acho que daí a gente conseguir ter mais produtos na mesma marca vai facilitar essa caminhada também, né? Que é o caminho que a gente está seguindo aí com os berries, que a gente comentou aí de projetos futuros. Mas eu ainda acho que o consumidor ele conhece pouco, mas não só a nossa, eu diria que de forma geral na FLV. Infelizmente, a gente ainda tem poucas referências de marca. E assim, a gente sempre fala muito disso porque uma marca forte que tem por trás, óbvio, né, um produto que justifica essa marca, vai sempre tirar você da discussão do preço. Se a marca não é forte, se o produto não é forte, a discussão vai cair na mesma vala. Preço. Mas você não constrói uma marca, né, de um ano para o outro, você não constrói um produto de um ano para o outro, mas acho que você tem que nascer com a vontade de ser diferente. E aí você vai trilhar esse caminho, né? O que você falou do investimento, por exemplo, no ponto de venda, hoje, cara, é um mindset que vai ter que mudar na cabeça do produtor, setor, né? Assim, desse segmento. Não tem gente no varejo. Elas não são treinadas, elas não vão mais a Petrolina ou a outro lugar. Se você não fizer um investimento nisso, cara, não é que a categoria não vai. A gente fala de experiência, como você mencionou, e de fato é muito diferente, mas às vezes, quando a gente fala de experiência no Brasil, parece que tem uma loja da Louis Vuitton na Quinta Avenida, em Nova York. Cara, hoje a experiência que primeiro funciona para o cliente eu vou na loja comprar algodão doce. Tem. Não tem. Já não adianta experiência nenhuma. Ela tem. Mas ela tá boa? Não, ela tá velha. Segundo problema. Não, ela tá boa, ela tem e ela tá boa. Quanto custa? Não tem preço. Então, e aí no final é assim, ela tem, ela tá boa, ela tem preço. Aí eu vou pagar.
Tem 10 PDV fechado, 3 aberto e fila. Então, gerar uma experiência boa para o cliente hoje é fazer o básico muito bem feito. Perfeito. Depois você vai pensar em botar aroma, sabe? Perfeito. Fazer coisas diferenciadas. Mas vai ser preciso que vocês ajudem o varejo a... Olha, tá sem preço, vou lá, rodar uma etiqueta, vou Perfeito. colocar. É oferta, tem o cartaz, não tem. Tem o produto, tá velho ou tá novo? Não, não tem. E de que maneira você cria por trás disso uma rede de comunicação para voltar para o varejo e dizer, olha, tá faltando um produto em loja. Ó, tem, mas tá velho. Eu já comentei isso aqui em algum outro ponto. Eu sempre fui a favor de tirar a data de validade dos produtos de FLV embalado. Por quê? Por muitas vezes você está jogando fora um produto bom, mas tem Perfeito. data. E aí veio a famosa solução, não. A partir de agora, tira a data. Cara, hoje eu já olho para isso com, assim, um outro viés. Porque já que não tem data, deixa. Vale tudo. Perfeito. Só que ele deixa, você vai na loja, tem 30 dias dessa uva, ela já tá Perfeito. degranada, já tá mofada, mas não tem data, então ela vai ficando. Assim, então, esse meio termo precisa acontecer e vai precisar, né, para você que é produtor, que tem uma marca de produto e vai precisar prezar por ela, para construir essa marca, também é ajudar o varejo a ter essa marca bem posicionada no ponto de venda. Porque se ela não tiver, se ela for velha, degranada, engaço seco e mofada, o cliente que olha não vai dizer, esse Perfeito. varejo não cuidou bem. Não, essa uva é que não tá boa. Perfeito. Então, essa mudança vai precisar acontecer. Eu acho que aos poucos o produtor vai ter que entender que a vida dele não para na hora que o caminhão sair da porteira. Exatamente. Ele vai ter que ir até quase no consumidor. Exatamente. Ele vai ter que acompanhar e achar solução de mão dada com o varejo, dizer, ó, cuida diferente do meu produto. Porque se o produto dele não for bem até o consumidor, quem vai perder em primeiro lugar é o produtor. Vai perder o espaço na gôndola, né? Como se o espaço da gôndola fosse uma coisa pertencente ao dono, ao dono do produto, né? O fabricante do produto, né? Então, realmente vai ter que quebrar essa paradigma que antes a gente fala, não, vendi, agora não é comigo, né? Não é só vender mais. não é só né? vender Não é só mais, vender. né? É cuidar dela até no consumidor. E por isso que a genética também vai ajudar, variedades mais resistentes, variedades com mais sabor. E também uma concorrência que está acontecendo, que a gente percebe, muito forte é o geneticistas. Hoje tem 5, 6, 7 laboratórios concorrentes um do outro, Isso é bom. fabricando o mesmo produto. Sim. Então, antes ele podia produzir qualquer uva verde, não tem muito no mercado uva preta, vamos fazer acontecer de nascer uma uva preta. Hoje não. Hoje algum apresenta já um produto diferenciado, de novo exemplo aí é o Cotton Candy, o Candy Snap, qualquer que seja as variedades. Não adianta mais o cara vir com uma variedade muito simples, sem sabor, sem nada, que ele não vai ter mais espaço nas gôndolas, né? Então, eles também ajudaram a acontecer com que a gente pudesse apresentar algum produto evidente a cada 2 anos, um produto para explodir no mercado por um período até que chegue outro melhor que a dele. Ajuda muito. E isso é interessante porque assim, as coisas não estão isoladas, né? Tem vocês fazendo um trabalho de base, tem o geneticista que vem com uma solução, então vai se engatando, né, a circunstância dos negócios ali para poder entregar esse valor. Durante muito tempo, a cabeça foi assim, não só de quem está produzindo a semente, mas também de quem estava comprando a semente. Tem que ser produtiva, né? Tem que dar produtividade. Na produtividade sem sabor, Não funciona. não funciona, entendeu? O produto está cada vez mais caro, o dinheiro cada vez vale mais, e você quer ter essa experiência boa quando você compra um produto. Então, só produzir não me diz nada como consumidor, né? Perfeito, não. Eu queria trazer o tema da inovação com o senhor Arnaldo aqui, que Berries. é Ele assim, falou cereja, cara. então. Não, eu tô... Temos que eu olhar acho pra que esse assim- futuro. Ele falou cereja. Você eu- não tem noção como eu sou apaixonado por cereja e por berries, entendeu? hoje vocês tocaram o coração do Luiz. Aqui. Cara, Cereja. ficou- Temos um consumidor forte aí. Como é que certeza. como é que nasceu essa ideia dos berries? Dos berries é um pouco, um percentual importante é estudar o mercado e ter acesso um pouco às informações dos consumidores. O trabalho que vocês fazem muito bem feito, na Par e Passo, etc. São informações muito ricas que faltavam e faltam até hoje. Sim. Mas a gente conseguiu
vamos dizer assim, fazendo uma pergunta muito simples assim interno, qual que é a tendência do consumidor futuro? Para onde ele quer ir, né? E aí os berries falam muito alto. Uhum. Uma por causa de sabor, outro facilidade de consumo e talvez um ponto muito forte é saudabilidade. Sim. Falando em saudabilidade, você vê propaganda deles todo dia aí onde você entrar no Google, aí você vai achar logo de cara já as informações de saudabilidade e a praticidade de consumo. Mas enfim, o que a resposta certa é a tendência do consumo está mostrando que berries vai ser muito valorizado. Vai aumentar muito o consumo dela por todos esses motivos aí. Então a gente resolveu investir em fazer o caminho que a gente fez na uva, para buscar uva sem semente para o Brasil. A gente está trazendo agora então os berries, que tem muitas empresas de genética lá fora, pela tendência do consumidor e valorizar os berries, fazendo genética muito boa, trazendo variedades altamente produtivos, quilos, sabor. Senhor Naldo, uma coisa nisso, nesse raciocínio, porque eu estive visitando vocês o ano passado, final do ano passado lá, né? E a pessoa responsável, a agrônoma, eu não estou me recordando o nome Vanessa, agora. Vanessa. Ela mostrou ali as áreas de experimentação. Como que é esse processo? Porque tem as plantas, aí a gente começa a ver a diferença de produção entre elas. Como que é esse ciclo? Porque nada é rápido, né? É uma paciência, é um ciclo, realmente é um ciclo que precisa olhar ali. Como que o senhor evolui nesse negócio? Porque o consumidor não tem a menor ideia disso. é um trabalho muito interessante, um trabalho bacana, né, de fazer essas avaliações, mas na verdade a gente busca o que tem no mercado criado pelos geneticistas e veja e busca a adaptabilidade desses para o Brasil e aí regionalizar ele para Petrolina, então são variedades resistentes a mais calor. Sim. E a gente faz um contrato, tudo isso tem royalties, Uhum. até para você experimentar, quando o cara é o rei, você tem que pagar para experimentar a variedade dele na sua unidade. Mas a gente testa e planta, então, as diferentes variedades e avalia. Por exemplo, no caso do mirtilho, uma vez plantado, com 7 meses ele já tem a primeira produção. Ah, rápido até. Produção baixa, mas suficiente para você já ter um olho clínico para dizer, olha, tá mostrando potencial. Sim. E as que não mostra, você vai tentando eliminar e vai selecionando assim. Então hoje nós estamos com 35 variedades de 35 mirtilo variedades? e testando e já acertamos em alguns que já está na segunda safra. Em Petrolina tudo é mais rápido por causa do clima. E assim com as outras também. Então, vai uns 4 anos para você poder afirmar com toda certeza Sim. que essa variedade são as melhores. Precisa seu tempo, conhecer as doenças, as pragas, viajando, investindo em corpo técnico, como a que você conheceu, a Vanessa, viajou Sim. para o mundo também, para aproveitar olhar junto comigo. Sim. E assim que caminha e sai um resultado dentro de 3, 4 anos, assim, uma definição clara de... Eu espero que dessas 35 a gente vai ter 5, 7 variedades, potencial excelente já, pensando em alguma coisa de sabor, de crocância, diferente um do outro, além da produtividade. Interessante também porque assim, né, pensando de novo na questão do varejo, porque vocês estão olhando 35 variedades para ter 5 e possivelmente daqui 3, 4 anos, né? A importância, e acho que isso a gente vê muito ali no IFPA, nos Estados Unidos, trazer o conceito de indústria, essa visão de indústria, de dependência, de interdependência, porque o varejo já devia estar olhando para isso também, né? Para começar a se preparar para como ele vai posicionar esse item lá na frente e vender isso lá na frente, porque na verdade parece que chega no colo dele e ele nem sabe aquilo que lá e começa a querer vender, né? E assim, eu gosto muito de falar de berries, de mirtilo e tudo mais, assim. Uma primeira dificuldade que o mirtilo teve, não tinha.
né? Primeiro ponto não tinha, não tinha. né? Tinha às vezes. Na maioria das vezes era importado. E o valor agregado dele era um valor caro. Hoje ainda não é exatamente acessível a grande parte da população, mas vamos combinar que já melhorou bastante. E tem um outro aspecto, cara, importante da ótica do varejo, que assim, é uma embalagem pequena que precisa de frio. Aí você pega uma loja que tem um balcão 5P com a porta fechada, pega o mirtilo e coloca lá dentro. Ele some. Você não consegue enxergar. Uma coisa é você colocar uma bandeja de uva, um clamshell de uva de 500 gramas. Outra coisa é você colocar um mirtilo. Ele não encaixa exatamente bem, quando se abastece fica ótimo. Daqui a pouco alguém pega, cai uma, cai outra. Se você não começa a pensar que você tem que ter um equipamento na horizontal, não na vertical, para conseguir colocar aquele produto lá dentro, tirar ele daquela porta fechada, trazer ele mais para frente da loja, talvez fazer uma exposição conjugada com morango ou com amora e outros produtos. Se você não cria um ambiente favorável para exposição, você já perdeu metade da venda. Então, hoje a gente já vê expositores mais adequados, o produto já tem mais presença, o preço já é um preço mais acessível. Eu imagino assim, à medida que a produção for aumentando, né, o preço for ainda ficando mais acessível, eu acho que vai acontecer isso, e a exposição for melhorando, né, e pensar em como é que eu vou ter talvez um tipo de display que possa ajudar isso, cara, esse produto, porque além Uma de presença tudo, diária também. exatamente. E ele ainda tem apelos culinários, né? Você ainda sim. pode fazer bolo com Suco, ele, geleia. várias coisas. Então não é só o consumo de vou comprar e vou comer. Você pode cozinhar com ele em casa. Então ele tem aí uma condição de ainda aumentar, mas muito, eu concordo plenamente, o volume de venda no Brasil. É uma categoria que está se formando e que tem aí uma oportunidade muito grande de desenvolvimento. Você vê a distância entre um mercado já mais consolidado, vamos falar Estados Unidos ou mesmo Europa, alguns países, o consumo vira ao redor de 9, 10 quilos per capita ano de mirtilo. No Brasil é 0,1 grama. Nossa Senhora. Então, temos uma oportunidade. É isso mesmo. É isso que a gente está enxergando como inovação, uma oportunidade muito grande. E o Brasil tem os seus consumidores a gente já importantes. teve aqui a participação da Rayar com ovos orgânicos também, né? E também o número de consumo de ovo é absurdo. E fundar uma empresa no mercado. Qual o tamanho do mercado? 0,5% no mercado de ovo. O cara falando, mas é aí que eu quero. Eu não vou brigar com 98. Quer você falar de ovo, de uva, por exemplo. Tem espaço? Tem, mas sim, uva já tem um monte de variedade e já tem um monte de gente. Pode ser melhor? Você pode pegar um pouquinho mais? Pode. Mas um mercado em que ele é pequeno, que tem poucos players e que tem chance de crescer muito, concordo plenamente. É aí que você tem que botar investimento, porque você tem uma chance de crescimento muito maior. Né? E você vê também que os supermercados também pedem coisa diferente porque querem ser diferentes. Claro. Sim. Eles precisam de inovação também. Então, está tendo um bom casamento para esse desenvolvimento de inovação aí, né? Muito bem. Exatamente. Mas vocês falaram bastante, né? Já se perguntou do processo, né? Então a gente no plano de negócio nosso da Coará lá antes de 2021, comecinho de 2021, a gente começou a montar o plano de negócio para começar ela em meados de 2021. Aí a gente já tinha colocado, né, mirtilo, a gente já tinha colocado a ideia de testar cereja, por entender que existia variedades no mundo de baixo requerimento de frio. Então a gente já tinha colocado essa ideia dos berries. Então desde 2021, planejando, viajando, conversando com produtores a nível mundial, visitando eles, e produtores também de uva, que tinham também mirtilo e berries, para a gente entender complexidade, diferença, né? Para escolher as variedades, para plantar, para fazer a nacionalização com proteção dessas variedades no Brasil, né? Por causa de royalties, etc. Então, para a gente começar a colher, talvez aí, ou definir as primeiras variedades comerciais em 2025, 2026, né? Então, é um processo. E depois desse processo ainda vem o checklist, vamos dizer, comercial, né? Pós-colheita, né? Então, temperatura casa com a temperatura, porque no começo vai ser consumo pequeno. Então, tem que casar com a temperatura da nossa logística hoje, né? Para facilitar a logística, para incrementar o consumo pouco a pouco. Então, esse é um primeiro checklist. O segundo é sabor, que a gente sempre olha, né? Crocância, experiência de consumo pensando na crocância.
Constância é outro grande problema, porque não adianta eu ter ela lá um mês, né? Já é legal para você testar o mercado e tudo bem, mas a gente tem que trazer constância desse produto, né? Então a gente entender as variedades que casam em diferentes períodos do ano, né, pai? Para a gente conseguir produzir o ano inteiro. Tentar fechar o ciclo, né? Tentar fechar o ciclo. Então, acho que esse checklist aí, que você falou, realmente ele é longo, né? Precisa de paciência, que muitas vezes a gente mesmo não tem tanta, porque a gente entende que, Claro. que o mercado já está ali e pronto para receber esse produto. Mas é um processo com bastante detalhe. Por isso, na própria uva, acho que na época que meu pai trouxe junto com os geneticistas aí, as variedades especiais aqui para o Brasil, tinha mais de 150 variedades de uva, para sair 5 naquele Olha só. momento, para sair 10, né? Então é um processo realmente de bastante tentativa e erros aí até você achar o produto certo. Eu lembro que eu estava na Labrunia ainda, fez um evento lá em Petrolina e eu fui com o Leonardo Miau. Vocês fizeram um dia de campo e devia ter 50 variedades. E o negócio aí a gente papelzinho na mão, prova a variedade. Boa, ruim, mais ou menos, crocante, muito doce. Compra ou não compra? Compra ou não compra. Aqui essa é da Embrapa, essa eu não sei da onde, essa eu não sei da onde. Passamos o dia inteiro provando uma uva boa, ruim, boa, mais ou menos. Crocante, né? Mas assim, de uma forma simples, mas é uma maneira de você, maneira de você ter uma percepção de quem veio aqui e já eram bastante variedades na época, né? Como está chegando no final, eu não queria perder só o tema da cereja. Como é que nasce a ideia da cereja e qual é o plano para a cereja? Cereja do bolo, exatamente. Veja, também geneticistas aí do mundo, e nesse caso era o maior que tinha em genética de uva na Califórnia, vinha trabalhando já com cereja. Cereja, o mundo todo sabe que precisa de 800 horas de frio, o inverno rigoroso de 800 horas de um frio no máximo de 7 graus positivo, para menos, pode ser bem negativo, para que ele induza e tenha gema e floração. Não existe no Brasil, nem em Santa Catarina, esse acúmulo de horas. Já é difícil hora fria para maçã, né? Já é difícil hora fria para maçã, você pega a Fuji, precisa de bem menos. A Gala precisa de muito, por isso que Gala pouco tem. E aí esse geneticista foi desenvolvendo e buscando o trabalho genético de baixar a necessidade da hora frio dela. É uma planta, como a maioria das plantas, uma planta muito inteligente. Ela tem um detalhe maior, que ela não precisa só de X horas frio, mas ela precisa acumular essas horas. Quando um dia, por exemplo, ela está no 5º dia do inverno, 7 graus de dia para baixo, à noite, dia não passa de 7. No dia que ela está no 5º dia, dá nesse regime de frio. No 6º dia, deu 12 graus, passou do 7, ela desconta do acumulado que ela acumulou nos 5 dias. Ela ativa. Parecendo a geração de energia solar. Exatamente. Então, temos hoje 4 variedades que precisam somente, diz o mundo da cereja, de 250 horas. 250 horas, teoricamente, seriam 11 dias de 24 horas de 7 graus para baixo, direto. Não é fácil achar. Então, a gente, uns 2 anos atrás, 3 anos, a gente, de fim de semana, andava na Serra da Mantiqueira, na estrada de terra, colocando termômetros digitais nas árvores aí, que tinham na estrada, e marcava no GPS, para depois do inverno lá recolher. E fazer o caminhão, acompanhar igualzinho. É igualzinho. E aí a gente achou uma região aí na Serra da Mantiqueira, o município é Alagoa, terra do queijo, e a 1.750 metros de altitude, porque no Brasil a legislação não permite você mexer em nada na sua fazenda de 1.800 para cima. Você não Nossa Senhora! Então nós chamamos uma lá 1.750 no limite, e estamos testando lá, estamos com 2 hectares das 3 variedades, com porta-enxertos distintos. E aí tem um porém ainda, a gente tem que ter um pouco mais de paciência, porque só depois do 3º inverno é que ela floresce. Ela precisa dessa maturidade. Então estamos agora fechando esse inverno agora que estamos vivendo agora nesse momento, é o 2º ano. Então no ano que vem a gente espera ter algum resultado.
Mas é bem interessante, realmente é bem desafiador. Será a primeira área de cereja no Brasil e tem tudo para ser, se ela vier a produzir, que eu acho que vem, que eu estou acreditando, seria uma oportunidade boa para ter cereja antes do momento que estamos acostumados nós, no varejo do Brasil, ter consumidor ter cereja no final do ano do Chile. A gente tem mais meses de oferta de cereja, inclusive oportunidade para exportar nas semanas faltantes aí de cereja no mundo. Aí. Qual janela mesmo que você ficou? A janela boa é setembro, outubro. Aí nós estamos Basicamente não tem. sonhando que é setembro, outubro. Não tem cereja no mundo Não setembro, sei, isso que eu ia falar, não tem cereja Não em tem. lugar nenhum, porque ou tá no meio do ano, É. né, no hemisfério norte, ou tá aqui no sul, novembro, um pouco para frente. É. Então esse é um desafio bem interessante aí, estamos trabalhando aí. Estamos fazendo um desafio maior e levamos algumas plantas para Petrolina, da Mas cereja. aí Como ela se tem não que- aí ela bastasse. tem que gostar de calor, né? Tem que gostar de calor. Como se não bastasse. Mas você sabe que a Embrapa, por exemplo, lá está apoiando, vocês conhecem, Sim, toda a pera que é consumida no Brasil é importado. sim. E hoje se produz pera. A Eu vi Embrapa lá em Petrolina. Você viu em Petrolina. Claro que no começo não é todo aquilo lá, mas já é uma pera muito boa, doce e macia. Então, eu sempre digo assim, né, que eu tenho certeza de duas coisas. Primeiro, que Deus é brasileiro. E segundo, acho que ele nasceu em Petrolina. Porque Petrolina tem umas vantagens climáticas que nenhum outro lugar do mundo tem. Então, estamos desafiando lá. Isso aí foi outra coisa que o senhor inovou, porque assim, eu vou para Petrolina, mas eu lembro do senhor falar e ser referenciado em Petrolina antes de que fosse todo esse Antes que conhecimento. chamasse Petrolina. Antes de que chamasse Petrolina. É impressionante, né? Bom, Bom, o papo tá bom. eu queria fazer uma frase aqui, reforçar ou recapitular uma frase que o senhor Arnaldo falou, que a maioria das plantas, como a maioria das plantas, ela é muito inteligente. E é isso mesmo. E recentemente eu ouvi uma apresentação, um outro podcast, falando sobre nós não estaríamos e não estaremos aqui se não estiverem as plantas, porque o ser humano não conseguiu fazer nenhuma forma de sintetizar, né, o carbono do jeito que a planta faz. Então, nós não temos essa característica, nós somos totalmente dependentes do reino vegetal. É impressionante. Então, tem uma inteligência absurda aí mesmo. Muito bom. Mas Chegamos ao chegamos nosso ao fim. fim, né? A gente teria de novo também mais um tempo com um bate-papo muito agradável, muito interessante. Eu acho que é assim, para mim é sempre inspirador conversar com produtores e que estão em desenvolvimento, né? Falar de mirtilo, falar de cereja é sair muito do tradicional e pensar em coisas muito desafiadoras. Então, parabéns pelo trabalho de inovação, parabéns por acreditar. Se Deus é brasileiro, muitos brasileiros precisam ser empreendedores nesse país, então parabéns pelo trabalho. A gente já tinha de Minação, tem mais ainda. Desejo muito sucesso, espero comprar cereja de Minas Gerais, né? De Minas Gerais. Vou ser cliente de cereja de Minas Gerais. Tá bem, passo a palavra para vocês, se falarem o que vocês desejarem. Recados. Não, muito bom. A gente que agradece aí pela oportunidade de poder trazer um pouco, né, debater um pouco sobre o nosso projeto, mas mais do que isso, sobre fruticultura, sobre novos projetos aí para o Brasil como um todo. E a gente sempre fala, a gente acredita muito, né, no FLV de forma geral no Brasil, né, em crescente consumo, em crescente mudança, muitas empresas boas vindo, né? Então a gente é muito animado, né, pai, com o setor e por isso que a gente está nessa constante evolução e busca aí por produtos diferentes e produtos de qualidade e sabor bons. Quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês, amigos, e poder bater esse papo aí. E que seja de inspiração para muitos outros aí. E aproveitar e agradecer de coração e dizer que, João Paulo, você tem uma missão muito importante a cumprir daqui para frente, ou já vem vindo já, nos últimos anos, é de informações boas, que seria o guia para nós produtores. Acho que isso falta e você faz isso muito bem, e incentivo que continue fazendo, como o último encontro que você fez em Sim. São Paulo, de excelente qualidade, e uma dinâmica muito boa apresentada por vocês lá, é de trazer os números, porque muitas vezes
a gente é meio cego, principalmente porque a origem nossa é cuidar da porteira para dentro, Sim. como produtor. E a gente tem uma experiência própria que saindo da porteira para fora é que você realmente vai enxergar que muitas vezes você tem que ir mais à direita ou mais à esquerda para dar certo. E isso, vocês desempenham um papel e se assim puder pedir, vamos dizer, tinha que incentivar isso mais através de mais reuniões como essa que vocês fizeram, para trazer, inclusive, estava presente produtores Sim. e o O varejo, né, donos de varejo e diretores importantes e CEOs de varejo nesse mesmo encontro. É muito importante. A gente gostaria de, se tivesse ouvido suficiente para ouvir o consumidor final que passa pelo varejo, que é o Claro. nosso, afunilou a Sim. informação do consumidor pelo dono Sim. do varejo, pelo gerente. Mas a gente gostaria de falar com os consumidores a toda Sim. hora, se pudesse, que é impossível. Então, um papel extremamente importante de vocês é que vocês continuem com muita saúde fazendo mais do que vocês estão fazendo, que vai facilitar a vida de muitos produtores. Muito obrigado, Muito Sr. obrigado. Arnaldo. Muito Eu que bom. agradeço e é inspirador vindo de vocês, viu? De verdade, de coração. Parabéns aí pelo projeto também, do podcast, e sucesso aí para vocês também. Obrigado. Só terá sucesso se a gente conseguir trazer pessoas boas, inspiradoras como vocês, que vão gerar boas conversas e que vão atrair a atenção de outros produtores, que inspirem outros produtores, para o varejo escutar um pouco mais e conseguir criar aproximação. E a gente está tentando trazer também consumidores finais para poderem acompanhar isso e descobrirem coisas, como a gente falou aqui antes, que ele não sabia que era assim, Sim, né? perfeito. E começar, eu tenho certeza que alguém vai escutar esse podcast um pouco mais para frente e falar assim, ué, mas não tinha cereja no Brasil? Não tinha cereja, não tinha cereja no Brasil. Muito bom. Jean, recados finais? Sim. Bom, eu gostaria novamente de agradecer ao apoio que a gente tem da GS1 Brasil, a Associação Brasileira de Automação, que permite com que a gente consiga aqui desenvolver, trazer esse trabalho, compartilhar essas histórias, ter a oportunidade de contar isto, né? Então, a GS1 trabalha com os padrões de código de barra, com os padrões de identificação e de identificações, na verdade, e nós vamos deixar sempre o QR Code para facilitar o acesso ao site e permitir que faça o contato diretamente com a instituição. Isso aí. E a gente também quer agradecer a Rixwan, que é a nossa nova patrocinadora. E assim, eu vou falar com sotaque holandês aqui, vou tentar. Você vai se arriscar. Rijkswan, né? Bom, a Rijkswan tem todo esse trabalho de desenvolvimento genético que começa lá. Eu tive a oportunidade de visitar recentemente também um campo experimental na Espanha. Eu estive ano passado. É impressionante. Na Holanda. É impressionante. E depois tem o Retail Center, então tem um estudo um pouco do que nós estamos discutimos aqui hoje num pensamento do o que eu faço agora que reflete lá na frente para permitir esse desenvolvimento, essa entrega de valor para a cadeia de abastecimento. Então também o nosso agradecimento à Rijkswan que está apoiando o desenvolvimento desse trabalho. Exatamente. Se você quer conhecer um pouco mais desse trabalho, acessa aqui o QR Code que está aparecendo na tela e você vai até o site, tem contatos, as sementes, os produtos e todo o trabalho de desenvolvimento que a Rijkswan faz. Você que nos assistiu até agora pelo YouTube, peço que você se inscreva, ativa lá o sininho, deixa o seu like, que assim você ajuda esse canal a crescer e a chegar a mais produtores, mais varejistas e a mais clientes finais. E também estamos disponíveis no Spotify e no Apple. Muito obrigado. É Obrigado isso. a todos. Muito Obrigado a vocês. viu? Obrigado.